bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Esse é o devocional da Igreja Verbo da Vida aqui em Senhor do Bom Fim. Hoje nós estamos no dia 29 de novembro, já estamos partindo, né, nos despedindo de novembro e agora nós vamos fazer a leitura do capítulo 4 de 1 Pedro. Também fechando a carta primeira carta de Pedro. Aqui, hoje, nesse dia, nós vamos fazer os dois capítulos. Vamos fazer a primeira etapa agora, daqui a pouco a gente faz a segunda etapa e a gente fecha a carta, certo? E nós temos em seguida o que? A segunda carta, para nós extrairmos coisas maravilhosas. Eu já percebi pela leitura prévia aqui que é forte, né? As instruções desses últimos capítulos. A vida cristã, ela é uma vida simples. Já observei que é uma vida simples, porém muito poderosa. Tudo que é simples geralmente é muito poderoso. A simplicidade é uma das marcas de Jesus, né? E a simplicidade é o que vai fazer garantir sucesso, garantir a eficácia da palavra de Deus. E nós vamos aprender a viver a simplicidade da palavra de Deus de forma poderosa. Então, quero convidar você a já pegar sua Bíblia. Pegue sua Bíblia, abra lá no capítulo 4 de 1 Pedro. E nós vamos orar e em seguida nós vamos fazer a meditação, tá bom? Aqui, eu estou usando hoje uma versão que vai nos ajudar a ter uma clareza maior, vai dar instruções a respeito de como nós devemos conduzir, né, as coisas de Deus, o serviço, as pessoas. Vamos orar? Pai, muito obrigada no nome de Jesus, Senhor. Eu quero te dar graças. E eu quero dizer, Senhor, que eu reconheço a tua grandeza e a tua santidade. O Senhor é bom, o Senhor é reto, justo, santo. E todas as coisas estão nuas e patentes diante dos teus olhos. E eu sei, Senhor, que nós haveremos de prestar conta de cada atitude, de cada palavra, prestar conta da nossa própria vida. Por isso, Senhor, eu quero te pedir, ajude-me a viver a tua palavra, a andar em conformidade com a tua palavra. Porque o Senhor é justo e o Senhor é reto. O Senhor não vai tratar diferente. O Senhor vai agir de acordo com a sua palavra por causa da tua bondade, do teu amor. Por isso, Senhor, ajuda-nos a sermos retos também, a sermos santos também, a sermos íntegros, inteiros, no nome de Jesus. Eu te agradeço pelo teu Espírito, Senhor, ajudando-nos a entender a palavra, a viver a palavra, a aplicar a palavra de Deus na vida, no nome de Jesus. Esse é um objetivo de cada crente, né? De cada pessoa que decidiu viver a palavra de Deus. Aplicar a palavra na vida da gente. Aplicar é andar praticando, né? Praticar. A gente vai cometer as nossas falhas, a gente vai cometer erros, é evidente. Quando a gente pensa assim, eu vou viver a palavra de Deus, pode vir a ideia de que você não vai falhar. Não, a gente falha. E também a gente vai dar conta e admitir, eu falhei, eu errei, eu muitas vezes não consigo acertar. Mas sabe de uma coisa? A gente não desiste. A gente não desiste, a gente pede ajuda ao Senhor. A gente diz, Senhor, me ajuda aqui. Eu quero acertar. E assim a gente vai avançando. O Senhor conhece as nossas motivações, Ele sabe das intenções do nosso coração. Então, eu prefiro confiar na bondade do Senhor, amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos estar diante dele para prestar conta da nossa vida, de como nós servimos, de como nós nos relacionamos. E a gente precisa confiar na bondade, no amor do Senhor, amém? Você já chegou lá? 1 Pedro capítulo 4 diz assim:
Uma vez que Cristo sofreu e suportou dor no seu corpo, vocês devem ter a mesma atitude ou atitude semelhante. Devem estar prontos a sofrer também. Lembrem-se, o sofrimento físico enfraquece a força do pecado e vocês não estarão gastando o resto de sua vida andando atrás de desejos humanos, mas estarão desejosos de fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram bastante tempo fazendo as coisas pecaminosas que os ímpios gostam de fazer. Naquele tempo, vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, na embriaguez, nas orgias, nas bebedeiras e na adoração dos ídolos. Então, esses primeiros versículos falam justamente de você dedicar bom dia, sejam todos bem-vindos, vocês que estão aqui. Que bom ter a companhia de vocês nessa manhã. Nós já estamos aqui, ó, lá no capítulo 4, no versículo, já lendo os primeiros versículos, né? E ele está falando sobre o fato de nós termos gastado alguma parte do nosso tempo vivendo de todo jeito, vivendo no pecado e sarado e curado em nome de Jesus. E que agora nós devemos nos esforçar, mesmo que isso traga um pouco de sofrimento no corpo, para a gente ficar longe do pecado, né? Ele diz assim, ó. Quero espirrar de novo. Diz assim: vocês devem estar prontos a sofrer também, porque Jesus Cristo sofreu no corpo. Tem muita gente que não gosta dessa palavra, mas deixa eu explicar para você qual é o sofrimento. O sofrimento, este que é sofrimento bíblico, para o cristão, não é o sofrimento, eu estou sofrendo com a doença que a gente tem que aceitar o sofrimento. Não é esse sofrimento. É o sofrimento de buscar viver uma vida de santidade, não cedendo ao pecado, mas andando em santidade, a gente vai sofrer um pouco para poder permanecer firme. Como assim? Por exemplo, controlar a língua, não falar o que gostaria o tempo todo, não ceder à tentação. Obrigada. E ele diz que, porque antigamente nós andávamos fazendo a vontade da nossa natureza humana. E nós já gastamos bastante tempo fazendo isso, né? Aí ele diz que agora nós devemos nos esforçar para gastar o máximo de tempo possível nos esforçando para não pecar, não viver praticando pecado, não viver deixando a carne fazer a vontade dela. Por quê? Porque foi removida. Na verdade, o Senhor nos deu uma nova natureza. Então hoje nós temos duas naturezas. Nós temos a natureza pecaminosa, ou nós temos a natureza carnal e temos a natureza espiritual. Antes nosso espírito não tinha força. Agora o Senhor nos deu uma natureza divina, uma natureza tal qual Jesus andava aqui no mundo. Você sabia que quando Jesus andou aqui no mundo, ele tinha a natureza humana, ele era um homem e ele tinha a natureza divina? Então, ele só podia ser o nosso representante se ele viesse como homem. Então, ele veio como homem, ele sentia dor, ele precisava comer, ele precisava dormir, ele precisava fazer tudo que nós fazemos. E ele tinha a natureza divina. Só que aí a gente poderia dizer, mas aí por isso que ele conseguiu, porque ele era Jesus, ele era o Filho de Deus, ele era divino. Mas não, ele tinha a natureza humana tal como nós. Aí o que foi que ele fez? Eu vou igualar. Eu vou dar a você a natureza divina que você não tinha. Quando nós cremos nele, a natureza divina que ele tinha passou a existir dentro de nós. O Espírito Santo veio habitar em nós e agora nós podemos viver uma vida guiada pelo Espírito. Porque antes nós éramos só natureza humana. Então agora nós temos as duas naturezas também. Nós somos divinos, nosso espírito veio do céu e a nossa carne, a nossa natureza humana, ela permanece. Só que agora nós devemos agir no espírito para que a natureza divina prevaleça. Como é que nós fazemos para viver uma vida como Jesus viveu? Andarmos no espírito.
Como é que eu ando no Espírito? Fazendo as coisas do Espírito, né? Nos alimentando, nos fortalecendo no Espírito, orando, rendendo graças, cantando louvores, congregando, dando graças em todo o tempo ao Senhor e, sabe, orando em línguas, essas coisas que vão trazendo a gente para o Espírito, honrando a palavra, e assim a gente vai vivendo uma vida diferente. Já gastamos tempo demais ficando lá naquele tempo, né? Como ele disse, fazendo, sabe o quê? Andando atrás dos ídolos, né? Adorando os ídolos, era como é, na imoralidade, nos desejos carnais, na embriaguez, nas orgias, nas bebedeiras. Então, essas coisas a gente já gastou tempo, chega. Aí ele disse: use o tempo de vocês, o resto da vida de vocês, andando, fazendo as coisas que agradam a Deus. Agora nós vamos fazer, né? Disse: dedica um pouco a vida de vocês para fazer as coisas que agradam a Deus, porque vocês já perderam tempo demais com a natureza humana de vocês. Aí aqui, no 4, ele diz assim: naturalmente, seus velhos amigos estranham quando vocês não se ajuntam mais a eles nas coisas pecaminosas que fazem e tratarão vocês com desdém e escárnio. Entretanto, lembrem-se apenas de que eles terão de enfrentar aquele que vai julgar a todos, vivos e mortos. E eles terão de prestar contas da maneira como têm vivido. É por isso que o evangelho foi pregado também a mortos, para que, embora seus corpos tenham sido castigados na carne como homens, eles ainda pudessem viver em seus espíritos como Deus vive. O fim de todas as... Aí ele diz assim, olha, é por isso... deixa eu comentar esses versículos também. Ele diz assim... naturalmente que aquelas pessoas que viviam com a gente na prática dessas coisas, sabe? Que andavam nas bebedeiras, nas confusões, nas embriaguez, adorando os ídolos, indo para cá e para lá. Quando a gente sai de lá e a gente vem para cá, para esse outro ambiente onde a gente não pratica mais essas coisas, eles vão ficar zombando de vocês, vão ficar ridicularizando vocês. E é esse o sofrimento que Pedro se refere. A perseguição nada mais esse sofrimento que ele fala é de suportar essa zombaria, de suportar as afrontas, de suportar as críticas, dessas pessoas que a gente deixou para trás aqueles costumes e eles agora nos apontam querendo, se incomodando porque a gente mudou, porque a gente não faz mais aquelas coisas, não é? E isso seja no meio dos mais próximos ou nos mais longe. Por exemplo, vamos pensar na sociedade como um todo. Hoje, quando você defende alguns princípios, família, a submissão na família, no casamento, quando você reconhece o seu marido como autoridade, as pessoas começam a te criticar e se você tiver coragem, fale isso nas redes sociais, porque aí você vai ser bombardeado. Esse é o tipo de sofrimento que Pedro se refere aqui. Então, nós podemos sim sofrer também na carne, mas esse sofrimento é na carne. É só a gente ter um pouquinho mais de paciência, sabe? Eu estava me lembrando do texto de Tiago, que diz assim: seja rápido para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Aí, às vezes, acontece, não sei com você, mas às vezes comigo eu digo: meu Deus, o Senhor diz logo: cadê o que aconteceu com o seja tardio para se irar? A gente se ira primeiro, muitas vezes, algumas situações. Mas por quê? Porque a gente não vigiou e a gente ficou mais levando em conta as coisas da natureza humana. Porque quando nós focamos na natureza espiritual, essas coisas, a gente consegue dominá-las mais facilmente, né? Pelo espírito, né? Então, o sofrimento é só esse, de a gente dizer: não, eu tenho condições sim de suportar, eu não vou entrar numa confusão, eu não vou participar desse tipo de vida ou dessa adoração de ídolos aí, idolatrar pessoas, ou, sabe, viver atrás acreditando em coisas que não combinam mais com a nossa vida. Esse sofrimento é um sofrimento que eu acho bem leve, considerando os crentes, que esses cristãos aqui que Pedro fala, eram cristãos que eram perseguidos seriamente. Você sabe o que é ser queimado vivo? Você sabe o que é ser ateado fogo?
enquanto você está vivo, só porque você é cristão, porque você defende. Então nós não estamos vivendo esse sofrimento ainda no corpo. Olha só, gente, já teve e pode vir a chegar esse tipo de sofrimento. Mas sabe qual é a instrução dele? Suporta o sofrimento na carne. Ei, essa história de dizer que eu não vou sofrer, ele diz que tem sofrimento sim. E que esse sofrimento é uma honra sofrer por causa de Cristo. É uma honra sofrer na carne por causa de Cristo. A gente diz isso, falar é fácil. Falar é mais fácil. Viver é difícil. Viver é difícil, mas sabe quando você coloca a sua cara a tapa mesmo, quando você diz, não, eu vou enfrentar isso aqui, você vai ter que suportar. Esses dias eu estava falando, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Eu sirvo também às crianças na sala do departamento infantil, né? Na igreja. E também já servi como professora de educação infantil. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, se você quiser experimentar o que é sofrer para poder você se dedique a educar as crianças, a servir as crianças e manter ali a sua paciência, manter seu equilíbrio, manter-se firme, sabe por quê? Porque é você se doar totalmente. Elas vão menosprezar você, elas vão muitas vezes, eu tô falando de alguns, não são todos. Mas muitos não vão querer se submeter às regras. Sabe o que é que a gente vai fazer? A gente vai servir com alegria. Sabe, mesmo que a nossa carne estremeça, que tem hora que você diga, não, eu não aguento, eu vou parar com isso, que isso, eu vou dedicar meu tempo a isso, nada. Mas sabe, sofrer na carne um pouco para poder ajudar esse povo vale a pena. Cristo fez a mesma coisa por nós. Nós não queríamos saber de Jesus e ele foi para a cruz correndo o risco de ninguém querer ele. Correndo o risco de ninguém aceitar esse sofrimento. O que é que eu tenho a ver se ele foi para sofrer, se ele sofreu? Aí às vezes o povo evangeliza assim: Cristo morreu por você, foi por você que ele sofreu. Mas o povo diz logo: e aí, o que é que eu fiz? Eu não mandei ele ir para a cruz? A mesma coisa são as pessoas ingratas, muitas vezes. Muitas vezes são as pessoas que zombam da gente, a gente só está querendo ajudá-las, mas elas estão zombando de nós. Esse é o sofrimento bíblico. Pronto, encerramos esse assunto. A gente não vai ficar sofrendo enfermidade, porque você, no nome de Jesus, você pode a enfermidade mandar sair. Os demônios também não vão causar sofrimento pra gente, porque no nome de Jesus a gente manda sair. Agora, controlar nossa natureza carnal, controlar nossa língua, nossa ira, ficar firme apesar da zombaria, esse é um sofrimento que a gente vai ter que suportar. A gente vai porque é um privilégio. Jesus passou por isso, ele ficou calado, ele suportou aquilo tudo, né? Aí ele diz assim, olha, dando continuidade, aqui no 7 diz assim: o fim de todas as coisas chegará logo. Portanto, sejam homens de oração, fervorosos e diligentes. O mais importante de tudo é que continuemos a mostrar um profundo amor uns pelos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Abram de bom grado os seus lares para aqueles que necessitam de uma refeição ou de um lugar para passar a noite. Então, olha só as instruções bem práticas que Pedro dá. E Pedro é aquele que, né, foi um dos primeiros a viver, né, essas situações. Então, o que é que a gente vai fazer para a gente suportar? Orar. Orar fervorosamente, sermos fervorosos, animados, dizendo, não importa o que venha, o Senhor está conosco. Isso é fervor de espírito. O fervor não deixa a gente assim, sabe, desanimado. Ai, não vou, não suporto. Não, o fervor coloca você em movimento, coloca você em ação. Então, essa situação não vai intimidar a gente, né? Nós vamos avançando. Aí ele fala para a gente ser hospitaleiro, né? Hospedar as pessoas que precisam passar uma noite, ou então aqueles que estão precisando de uma refeição. Irmãos, e eles falam daqueles que tá falando dos de casa, mas também pode ajudar os de fora. É evidente, quem quer ser ajudado. Eu não sei você, mas eu já descobri que tem gente que não quer mudar. Eles querem só, por exemplo, a pessoa precisa só de uma refeição, então vamos dar a refeição, né? Eu estava outro dia, passei por isso também. Tem gente que só procura gente na hora que tá passando por dificuldade. E aí eu perguntei, Senhor, por que essa pessoa continua desse jeito? Eu queria poder ajudá-la a mudar de vida.
E o Senhor disse: apenas ajude. Ajude no que você pode, acolha, dê um abraço, dê uma palavra, ouça. Se precisar de comida, dê um prato de comida. Porque às vezes a gente quer fazer coisas grandes. Ai, a gente queria construir uma casa, tirar aquela pessoa da rua, botar ela dentro daquela casa. Ei, mas se ela estiver precisando só de um prato de comida, de um lugar para recostar a cabeça, dê. E deixe ela decidir a vida dela, porque eu conheço pessoas aqui nessa cidade que eu já conversei com muitos moradores de rua, que eu tenho essa vontade de querer arrancar o povo da rua, sabe? De dizer, vou levar para casa e vou consertar essa realidade aqui. Você não pode ficar morando na rua, mas ela quer ficar na rua. Ela quer, ela não quer um lugar que tenha regra, que tenha atividade para fazer, que tenha horário para levantar, que tenha, sabe, responsabilidade. Ela não quer, ela quer permanecer na rua. A Natália, é sério, e eu já lidei com muita gente desse jeito, tanto em Juazeiro quanto aqui. Tem gente que você só precisa mesmo dar o prato da comida, então vamos dar o prato da comida para ela, né? Que às vezes a gente quer mudar, a gente quer falar de Jesus, Jesus pode mudar a sua vida, Jesus pode te dar uma vida nova, você pode. Mas ela só quer ficar ali, ela só quer comer. Quer comer, quer beber um pouco de água. Me dê um copo de água, me dê um prato de comida. Pronto, dê um prato de comida e sirva. Se a pessoa quiser mudança, aí a gente dá também. Ah, não, eu quero me recuperar dessa situação, desse vício, eu quero ir para um lugar. A gente ajuda também. Mas se ela não quer, ninguém pode fazer, nem Deus, né? Diz assim: Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de que as estão utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros muitas formas da graça de Deus. Se você é chamado para falar, então fale como se o próprio Deus estivesse falando através de você. Se você é chamado para ajudar os outros, faça-o com todas as forças e a energia que Deus lhe concedeu, a fim de que ele seja glorificado por meio de Jesus Cristo, e a ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então, se Deus deu a capacidade de falar, vai lá e fala. Né? Se Deus te deu a capacidade de ajudar outras pessoas, vai lá e capricha. Ajuda com alegria, com disposição, não reclamando, não murmurando, mas ajudando. Aí no 12 ele diz: queridos amigos, não se assustem e nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão por vir, pois não é coisa estranha e nem fora do comum o que lhes vai acontecer. Pelo contrário, alegrem-se verdadeiramente, pois essas provações farão com que vocês participem do sofrimento de Cristo. Lá vem ele de novo com o sofrimento de Cristo, né? E depois terão a maravilhosa alegria de participar da sua glória quando ela for manifestada. Então, olha só. Ele diz, não ache que é uma coisa estranha o que vai acontecer com você. Sabe o que é que eu fico observando hoje? Eu vejo uns cristãos que quando passam uma pequena perseguição, uma pequena dificuldade, eles começam a dizer, eu não aceito isso não, é muito difícil, não sei o quê. Por exemplo, uma perseguição no trabalho. Sabe o que é que a gente faz? A gente quer logo mudar de emprego. A gente quer logo sair daquele lugar. Mas, querido, se a gente entender que a perseguição não é algo pessoal, mas é uma perseguição por causa de quem você é e de quem você carrega aqui dentro, tô falando, não é pessoal, não é por causa de mim, é por causa de quem eu represento, dos valores que eu defendo, da postura que a gente é e também espiritualmente por causa de quem nós somos agora. Então, se a gente entender, se a nossa visão abrir dessa forma, se alargar, a gente não vai ficar deixando as coisas, os relacionamentos e os trabalhos por causa de perseguiçãozinha. Mas tá insuportável. Só fica insuportável quando nós não aprendemos a andar no espírito, né? Se a gente quiser revidar, se a gente quiser, mas se a gente se concentrar nas coisas do espírito, ele está dizendo aqui que é um prazer sofrer por causa de Cristo. Eu já enfrentei perseguição em trabalhos, em lugares onde as pessoas ficavam zombando, rindo, na própria família, na própria casa, né? Entre os próprios familiares. Tem isso, não é fácil, tem aquela sensação tensa, mas a gente entende.
O próprio Senhor, uma vez eu fui falar com uma pessoa na minha própria família, essa pessoa disse muitas coisas que estava decepcionado por causa do que eu estava fazendo, e a decepção era porque eu estava indo para Jesus e ensinando essas coisas para outras pessoas. E o Senhor falou dentro do meu coração, ele disse: não retroceda, não desista, você vai falar isso para muitas outras pessoas. Ou seja, fica firme, tem recompensa para você, tem galardão no céu por causa, se você sofrer por causa de Jesus. Lembra do sermão? Lembra de quando Jesus esteve aqui? Ele disse: se você sofrer perseguição por causa do meu nome, alegre-se, pois tem recompensa no céu para você. Agora, se você suportar, né? Agora, se ficar desistindo por causa disso, é demais a vida de crente, né? Não, irmão. É uma vida poderosa, amém? Diz assim, ó. Não quero ouvir. Ele diz assim, ó. Não foi? Alegrem-se ao serem insultados por causa do nome de Cristo. Pois quando isso acontecer, também lembrem-se que vocês... Não, quando isso acontecer, lembre-se que sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. Não quero ouvir falar de vocês sofrerem por cometer assassinato, por roubar, ou por causar desordem, ou por se intrometer nos negócios alheios. Mas não é vergonha nenhuma sofrer por seguir a Cristo. Deem graças a Deus pelo privilégio de estarem na família de Cristo e serem chamados pelo seu nome maravilhoso. Porque a hora do julgamento chegou e deve começar primeiro entre os próprios filhos de Deus. E se é até mesmo nós, que somos salvos, devemos ser julgados, qual será o destino que aguarda aqueles que nunca obedeceram ao Evangelho de Deus? Como dizem as Escrituras, se os justos se salvam com dificuldade, o que será do ímpio pecador? Então, um pensamento que pode a gente trazer, né, a nossa mente para a gente suportar, ele disse assim, olha, se o julgamento começa por nós, o julgamento vai começar pelos de casa, né? Nós seremos arrebatados e quando nós formos arrebatados, nós vamos passar pelo tribunal de Cristo para julgar as nossas obras, as nossas ações. E vale ressaltar que uma vez que você foi arrebatado, você não é lançado de lá. Então, vai julgar as nossas obras a forma como nós fizemos, se fizemos relaxadamente, se fizemos com a intenção correta, se fizemos dentro do propósito, se fizemos dentro daquilo que o Senhor falou, com a intenção correta, com a motivação do coração correta, nós seremos galardoados de acordo com a forma como nós servimos, né? Então, se nós vamos ser julgados, se os crentes, se os salvos, se as pessoas, o que se espera do ímpio pecador? Então, se o julgamento começa por nós, primeiramente, por aqueles que são salvos, imagine o que não vai sofrer o ímpio que permanece, se permanecer no pecado. E é por isso que eu aproveito para dizer, se essa mensagem chegou até você, você nunca fez uma opção por Jesus, nunca entregou a vida para Jesus, faça hoje, porque Jesus vai vir buscar os seus e ele vai julgar, mas é um julgamento para receber recompensas de acordo com a forma como nós trabalhamos, como nós servimos como cristãos. E não é um julgamento para condenação. Agora, quem não aceita Jesus já está condenado. Não foi isso que Jesus falou? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Que eu vi e for batizado, quem se arrepender e for batizado, será salvo. Mas quem não se arrepender já está condenado, porque o mundo estava todo condenado. Nós todos estávamos condenados, porque pecamos e fomos separados de Deus. Mas Jesus agora restaura os que creem. Então, se você crê em Jesus, entrega a sua vida para Ele, faz uma oração, vem congregar, procura uma igreja para você fazer parte e crescer. Não fica lá nas práticas desses pecados que você sempre esteve. A gente sai de lá e vem para Jesus porque Ele nos salva, Ele é bom. Foi isso que nós fizemos, foi isso que todos nós optamos por Jesus e agora estamos aqui para completar a nossa salvação quando Ele vier nos buscar. Amém, gente? Aí ele continua dando mais instruções, diz assim, ó. Portanto, se vocês estiverem sofrendo segundo a vontade divina, continuem a fazer o que é direito e entreguem-se aos cuidados
do fiel Criador, pois ele sempre cumpre as suas promessas. Ou seja, tá sofrendo por fazer a vontade de Deus, pois permaneça. Agora, não é pra gente sofrer porque, eu ouvi falar de um cristão ali que tá sofrendo perseguição, ele foi preso. Foi preso por quê? Porque ele roubou, não sei o quê. Não, não é isso que Pedro, ele disse, eu não quero ouvir isso. Eu não quero ouvir que vocês foram presos, perseguidos ou injuriados porque fizeram algo de errado. Ou se intrometeram nos negócios dos outros, ou porque cometeram assassinato, ou porque fizeram coisa errada. Mas porque fizeram o que é certo. Fizeram o que é certo. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa pra você que é muito forte. Nesse cenário de perseguição, há uma tendência de a gente querer se calar para não ser perseguido. Mas também nós vamos prestar conta se nós nos calarmos, porque se nós somos a luz do mundo, se as pessoas estão fazendo tudo errado e cometendo os pecados, e eu e você que sabemos que aquilo é pecado, que né, é possível viver diferente, se a gente se calar, como eles vão saber que estão errados? Não é? Porque quando a gente tá no erro, quando a gente tá cego, a gente acha que tá certo. Quando eu era do mundo e vivia fazendo essas coisas que Pedro descreve aqui, eu achava que estava certa. E porque é uma cegueira, gente, é uma cegueira espiritual. Como o nosso espírito está morto para as coisas de Deus, a gente não sabe qual é a vontade de Deus. Então, quem sabe a vontade de Deus? Quem já foi iluminado, quem é salvo, quem consegue já entender as coisas. E aí o que acontece? Se eu e você nos calarmos, com medo da perseguição e das afrontas, então a gente vai prestar conta, porque o Senhor nos enviou para a gente iluminar outros, para a gente acender outros, para a gente, né, falar da luz para outros. Por isso que nós carregamos essa responsabilidade. Haja ou não perseguição, nós precisamos falar. Porque senão nós seremos coniventes com o pecado das pessoas. E sabe, mesmo que seja ruim a gente sofrer, tipo, é, uma perseguição ou um comentário ruim porque a gente defendeu o que é certo. A gente não precisa ser grosseiro e nem precisa, se há uma coisa que eu não suporto, eu não entendo, é a desobediência. Acho que eu era tão desobediente que hoje, queridos, eu não suporto a desobediência. E eu tenho que dizer, olha, isso é desobediência, isso não pode, você está errado. E muitas vezes não é fácil, né, você falar isso para as pessoas que você ama, pessoas que você conhece, que você, principalmente os irmãos, né? Porque tem gente que é chamado para falar mais para o de fora, e tem outros que é chamado mais para os de dentro, para edificar os de dentro da casa, os que já são crentes, né? Então, é comum as pessoas não gostarem das regras, das correções, de dizer, olha, o reino de Deus é assim, não fala incredulidade. Irmão, para de falar desse jeito. Pessoa só fala doença. Tem gente que só fala que não consegue. Mas não faz não. Não vou conseguir não. Fulano não muda não. Aquela pessoa é ruim mesmo. Gente, não fala assim, as pessoas são boas. Então, quando a gente é assim, que fica o tempo todo falando, olha, Deus é possível, se posiciona em fé, as pessoas começam a achar ruim. Ai, que conversa chata desse povo. Mas eu prefiro ser chato e falar a verdade, porque eu vou prestar conta diante de Deus, do que ficar sendo conivente com os posicionamentos errados das pessoas, com as falas erradas, uma vez que eu já sei a verdade, né? Então eu não devo me calar, não é? E ele disse assim, olha, fica firme, eu quero saber que vocês suportem, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir as promessas dele. E é por causa dessas promessas que nós nos alegramos, né? Considerando essas coisas, nós precisamos olhar para a nossa vida hoje, eu e você. Não é o nosso devocional? Hoje é o nosso devocional. O que é que a gente faz no nosso devocional? A gente ouviu as instruções da palavra, para a gente permanecer firme, para a gente realizar essas coisas, né? Dar um prato de comida, acolher aquele que precisa de uma noite, né? Abrir a nossa casa e dizer assim, não, eu posso te dar uma dormida, né? Digamos assim, uma hospedagem para ajudar você nesse período. Se você observa que você não tem vivido assim, aí vem o terceiro passo do devocional, queridos, porque a pessoa que pratica a palavra é aquela que que se torna forte e que tem a sua vida firmada na rocha.
Jesus disse: os que ouvem a minha palavra e as praticam é considerado um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Agora, ouvir a palavra de Deus, deixar ela entrar aqui, sair por ali e não dar nenhuma importância, vai fazer com que a gente também tenha um resultado. E esse resultado vai ficar fraco. E aí, no tempo da tempestade, quando vier os ventos fortes, as dificuldades da vida, essa pessoa vai desmoronar. Então, o que nós devemos fazer? Ouvir atentamente, diligentemente a palavra de Deus e escrever. Não, eu preciso considerar isso aqui, eu preciso prestar atenção, eu vou viver isso aqui. Escreve, sabe? Pede ajuda, busca alguém que já esteja mais forte. Diz, me ajuda, eu quero aprender com você, eu quero congregar, eu quero crescer, eu quero avançar. E assim nós vamos melhorando e a gente não vai ser condenado. Porque ele disse que se a gente ouve a pregação, ouve a pregação da palavra, ouve a palavra, faz o devocional, mas não muda, mas não pratica, a gente que a gente está enganando a gente mesmo. Sabe como é que eu vejo as pessoas se enganando? Elas dizem assim, eu digo, você é cristão? Ela diz, não, eu estou indo para a igreja. Não, já tô indo pra igreja. É como se fosse assim. Ah, eu já fui pra igreja hoje, eu já cumpri a minha tabela, já estou de paz com Deus. Irmão, não é não. Ah, já fui pro culto, eu tô dizimando, eu tô fazendo a minha parte. Mas a gente precisa, queridos, fazer um esforço para viver as instruções que a palavra de Deus nos dá. A gente precisa, irmãos. Porque se você achar que só congregar, só ir para a igreja, e não é para ir, queridos, ouvir a pregação, receber a instrução, mas vivê-la na sua casa, na sua vida, no seu dia a dia. Eu e você. Estou falando porque estou falando com pessoas interagindo, mas eu tenho que fazer isso. Se eu que estou ensinando aqui para você, o rigor ainda é maior. Sabe por quê? Oxente, você estava ensinando para as outras pessoas e você não faz. Não é estranho o rigor, Paulo escreve aos Romanos dizendo, você que sabe o que tem que fazer e não faz, é pior ainda. Porque o julgamento vai ser ainda maior, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Você não sabia? Você não sabia que tinha que viver? Não sabia que tinha que praticar? Então pratique, porque se a gente não praticar, aí o rigor é maior. Amém? Então escreve aqui, ó, passo de número 3. Nós podemos dizer, eu vou dar ouvidos a essa palavra, sabe? Eu vou fazer, viver diferente, o que eu preciso prestar atenção nisso, orar sobre isso, buscar uma forma de praticar, sabe? Servir num departamento para poder tratar as nossas emoções, dizer, eu quero me colocar a servir, pastor. Pastor, me coloca no departamento para eu ser treinado, para eu ser tratado nessas áreas. Se você observa que você é muito melindroso ou melindrosa, qualquer coisa fica se incomodando, coloque-se para servir. Não fique um crente melindroso, né? Paulo, descrevendo aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 3, ele diz que o amor não é melindroso. Sabe aquela pessoa que qualquer coisa que você fala, ela se fere? Isso é melindre, isso é carne, isso é alma. Isso precisa ser tratado. A gente precisa ouvir as verdades e não se desmanchar, né? Por causa que alguém falou uma verdade dura pra gente. Mas é a verdade, tem que aprender a viver e a resistir, a ficar que nem coco. Sabe que nem coco que tem a casca grossa? A gente precisa, querido, forjar essas estruturas. E vou dizer pra você, a gente aprende a fazer isso vivendo todo dia. Coloque-se para servir, vá numa igreja, diga, pastor, eu quero servir num departamento. Você vai ter uma liderança para te orientar, para te corrigir, para te ajudar. Isso vai fazendo de você um crente mais forte, um crente mais maduro. Porque se você ainda é aquele crente que ninguém pode falar nada, que você já quer sair da igreja, você está num nível bem rasozinho. Amém?
Então procura um departamento para você servir, seja na das crianças, seja na música, seja na limpeza, na faxina, seja na cozinha, seja, sabe? Enfim, tem vários lugares para a gente se colocar para servir. Nesse lugar nós vamos ser treinados. Não fique sem servir, porque senão você vai ficar um crente do mesmo nível. Sem servir, você não treina seu caráter, suas emoções, sua carne. Então, vá e coloque-se para servir numa igreja. Se você já serve, glória a Deus. Essa palavra é para nós. Nós servimos, nós ouvimos, né, um monte de coisa e a gente se deixa tratar. Amém? E aí a gente memoriza. Qual é o versículo de memorizar hoje? Hoje tem um versículo para a gente memorizar, né? Eu gostei aqui de um versículo que fala muito forte comigo, é essa questão de a gente não fazer as coisas se importando com o que os outros vão falar, mas sofrer mesmo no corpo, sabe? Porque Cristo sofreu também. Quando o Senhor me chamou, ele disse: suporte comigo o sofrimento como um bom soldado de Cristo Jesus. Você já viu que um soldado não deixa outro para trás? Ele vai sofrer junto. Então, o Senhor falou comigo: suporte comigo o sofrimento como um bom soldado de Cristo Jesus. Ou seja, aguenta aí o sofrimento, irmã. Se você acha que está difícil, mas saiba, o Senhor está conosco. Se nós sofrermos com Ele, nós vamos reinar com Ele também. Tá bom, gente? Um beijo no seu coração. Esse é o devocional de hoje. Medita nessas coisas, compartilha, ensina para outras pessoas, porque quando você ensina, você aprende muito mais. Quando você ensina para outra pessoa, você se torna responsável por viver aquilo. Mas se você fica só caladinho, você escuta a palavra e não faz nada com aquilo, não vai produzir mudança na sua vida, irmão. Então, pega isso aqui, ensina para outra pessoa. Diga: olha, irmão, olha o que eu ouvi aqui. Eu ouvi dizendo isso, isso e isso. Queridos, fale a palavra para as pessoas. Porque a palavra tem poder, ela tem uma unção. Ela é viva, ela é eficaz. Às vezes a gente fica só falando. Leia a Bíblia em casa. Reúna as pessoas. Tem situações para tratar. Reúna as pessoas e diga: olha, eu quero ler isso aqui para vocês. O que vocês dizem? Então traz a palavra para a sua vida e aí deixa que a palavra vai tratando a gente. A palavra é poderosa. Lembra da frase do leão? Que ninguém precisa proteger ou defender o leão. Ninguém precisa defender o leão. Solte o leão e ele se defende sozinho. Assim é a palavra. Ela carrega uma unção que quando você fala, quando você prega, quando você ensina, quando você apresenta ela tem uma unção. Ela mesma realiza aquilo que ela foi designada para fazer, porque ela é poderosa, ela é de Deus. Ela é eterna, amém? Então pregue a palavra, ensine a palavra, fale da palavra para as pessoas, porque é ela que vai mudar. Oi, Paulinha! Que bom ter você aqui. Olha, tem Paulinha. Quem mais? Paula Jaqueline, tem Francimar. Olha só, tem algumas pessoas que passaram por aqui, né? Outras não permaneceram. Vitorinha, prazer estar com você. Pastor Adriano. Quem mais? O Alisson. E assim tem muita gente. Brilhante. Brilhante deve ser a empresa do irmão Zarak lá de Juazeiro. Zarak Brilhante. E, gente, obrigada pela companhia de vocês. Daqui a pouco eu vou falar do capítulo 5. Eu vou fechar esse vídeo, vou começar o outro pra gente falar do capítulo 5 e fechar a primeira carta de Pedro. Se você puder, fica conosco. No nome de Jesus, eu vejo você daqui a pouco no próximo vídeo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Amo a vida de vocês.